Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do podcast AMD, uma sigla que significa Aprovado no Mestrado em Direito. Eu sou Salles Martins, professor da graduação em Direito, e meu objetivo com as aulas deste podcast é ajudar graduandos e graduados em Direito que queiram fazer mestrado. Minha ideia, basicamente, é fazer uma série de episódios, uma série de programas onde eu dou dicas, dou sugestões, dou estratégias para que você possa ser aprovado na seleção de mestrado em Direito que você tiver interesse. No programa de hoje, nós vamos falar 5 estratégias para você ser aprovado em qualquer seleção de mestrado. E aí, vamos lá. Tenha um planejamento claro e organizado em relação à sua seleção de mestrado. Olha, essa dica, ela parece super boba, ela parece super óbvia. Eu entendo que a maior parte de vocês que está vendo esse vídeo deve estar pensando: ah, mas é óbvio que eu tenho que ter um planejamento. Como é que eu vou passar se eu não tiver um planejamento? Só que mesmo assim, o que eu observo é que muitos alunos não sabem se planejar quando nós estamos falando sobre seleção de mestrado em Direito. Quando você vai participar de uma seleção de mestrado, são várias as habilidades que vão ser avaliadas, que vão ser cobradas de você. Existe a habilidade da escrita, a habilidade da pesquisa e a capacidade de exposição oral. E aí vale a pena que você crie para cada uma dessas habilidades um momento específico na sua preparação. Muitos alunos reclamam dizendo que não conseguem fazer seleção de mestrado porque não conseguem conciliar o estudo para mestrado com outras atividades. Imagina que você é advogado e você tem vontade de fazer mestrado, mas você imagina que você não tem tempo para isso. É principalmente para pessoas que têm pouco tempo que ter um planejamento vale muito a pena. Um planejamento que comece do início do ano. Um planejamento que se inicie muito antes da abertura do edital de seleção de mestrado. E aí, eu vou fazer uma sugestão do último episódio do programa AMD, onde eu falei justamente sobre o momento em que você deve organizar cada uma das suas preparações. Vale muito a pena você ter esse planejamento. Com esse planejamento, você vai conseguir executar tudo que é necessário para a seleção de mestrado, e essa execução com antecedência, só pelo fato de ser feita com antecedência, já aumenta muito a sua chance de aprovação. A segunda estratégia que eu vou compartilhar com você aqui é: conheça o programa de pesquisa que você quer ingressar. Presta atenção, tá? Você, quando está fazendo uma seleção de mestrado, é como se você estivesse fazendo um concurso público ou como se você estivesse fazendo uma entrevista de emprego. Se você quer fazer um mestrado, você vai ter que ser aprovado por uma banca avaliadora. Essa banca avaliadora, ela vai avaliar, como eu falei anteriormente, várias habilidades em você. E quando você chega nas fases de avaliação e não conhece o programa de pós-graduação que você quer ingressar, suas chances de ser aprovado tendem a diminuir, porque as chances são muito altas de você apresentar um trabalho que não está conectado, que não está coerente com aquilo que aquele programa que você quer ingressar exige. Vou dar um exemplo. Imagina que você quer fazer mestrado na UFC, que é aqui no meu estado. Não adianta você tentar fazer o mestrado na UFC se você não conhece quem são os professores da UFC, se você não conhece quais são os grupos de pesquisa de lá, se você não conhece quais são as linhas de pesquisa de lá. E aí, como é que você faz para descobrir essas informações? Existem vários caminhos. Mas o que eu sugiro a você é o seguinte: vai lá no site do programa de pesquisa que você quer, vê lá quais são os professores, quem são os professores. Pega o nome desses professores e joga na plataforma Lattes. Caso você não saiba o que é o Lattes, eu já fiz um vídeo explicando o que é o Lattes, depois dá uma olhada nele. Você vai jogar lá na plataforma Lattes e vai colocar o nome do professor. E você vai ler tudo que o professor já fez e está fazendo. Qual foi o tema da dissertação de mestrado dele? Qual foi o tema da tese de doutorado dele? Quais são as disciplinas que ele leciona? Quais são os grupos de pesquisa que ele coordena? Quais são os temas de trabalho acadêmico que ele orientou, principalmente no mestrado, principalmente no doutorado? Veja isso e faça uma análise dessas informações, porque essas informações vão ser muito úteis para você quando você estiver elaborando o seu projeto
de pesquisa. Quanto mais você conhecer do programa que você quer ingressar, melhor vai ser a sua capacidade de criar conexões e de demonstrar para a banca que vai lhe avaliar que você fez sua tarefa de casa. O mínimo que se espera de alguém que vai tentar o mestrado em algum lugar é que ele conheça minimamente quem são os professores desse lugar, quais são os grupos de pesquisa desse lugar. E aí é por isso que eu digo que é como se fosse uma entrevista de emprego. Se você vai participar de uma entrevista de emprego, é importante que você faça uma pesquisa sobre o lugar que você vai ingressar, para que você tenha uma noção de quais são as respostas que você deve dar justamente nessa entrevista. Além disso, também faço a comparação com concurso público, porque como muitas das pessoas que me assistem têm interesse em fazer mestrado sem precisar pagar, ou seja, têm interesse em fazer mestrado em instituições federais, públicas, você vai fazer uma espécie de concurso porque você vai participar de uma seleção onde muita gente vai participar. E qualquer coisa que você possa fazer, qualquer ponto que você puder ter a mais do que os demais candidatos, melhor, porque aumenta assim a sua chance de ser aprovado, aumenta assim a sua chance de ingressar no mestrado. E olha, considerando que agora houve o aumento do valor das bolsas, tanto de mestrado quanto de doutorado, as seleções de mestrado tendem a ficar mais competitivas, tendem a ter maior procura por elas. Então, se você faz a sua tarefa de casa, você sai na frente. A terceira estratégia que eu tenho para comentar aqui é: tente mais de uma seleção de mestrado ao mesmo tempo. Olha, essa dica ela pode ser um pouco controvertida, tá? Pode ser que você encontre alguém falando que é melhor você se focar em uma só seleção, porque fazer uma seleção por si só já é muito difícil, sem falar que você vai ter um gasto, né? Você vai ter que gastar com o valor da inscrição, você vai ter que desenvolver um projeto de pesquisa para esse lugar. E aí, quero que você entenda aqui muito bem o que eu quero dizer com a minha dica. A minha ideia é a seguinte: você vai escolher um programa de pesquisa que você quer, aquele que você, se você ingressar, você vai ficar feliz por entrar nele. E você vai escolher um segundo programa de pesquisa. Esse segundo programa de pesquisa, ele não precisa ser necessariamente um programa que você tenha muito interesse nele, mas faça pelo menos 2 seleções de mestrado. Geralmente, as seleções de mestrado acontecem uma vez por ano. Então, se você não passa na seleção de mestrado, você vai ter uma nova oportunidade só no ano seguinte. E isso é ruim, né? Porque quanto mais rápido você ingressar no mestrado, melhor. E outra, se você participa de mais de uma seleção de mestrado, você vai ter mais de um feedback sobre o seu projeto de pesquisa, você vai ter mais de uma oportunidade de entrar no programa de mestrado. E olha, essa dica que eu tô dando para você foi que eu fiz. Quando eu tentei fazer o mestrado em Direito a primeira vez, eu tentei na UFC e na UNB. Por acaso não deu certo em nenhuma das duas, mas eu tive um feedback dobrado sobre o meu projeto de pesquisa, eu tive um feedback dobrado sobre o meu desempenho. Quando eu tentei a segunda vez, eu tentei tanto na UFC quanto na UNB e deu certo, passei nas duas. Pude escolher onde eu ia fazer meu mestrado. E aí, eu não me arrependo de ter tentado nos 2 lugares, porque podia não ter dado certo, podia ter dado certo só em um. E assim eu teria aumentado as minhas chances de ingressar e diminuiria o risco de ter que fazer mais uma vez uma seleção de mestrado. Então, eu indico fortemente que você tente fazer mais de uma seleção. Por mais que você, na sua região, não tenha a opção de fazer em 2 instituições públicas, você pode fazer que nem eu. Você pode tentar numa outra instituição pública de outro estado, mesmo que você não vá para lá, ou tente numa instituição privada do seu estado. Se você for tentar numa instituição privada do seu estado, saiba que há a possibilidade de, se você ingressar numa posição muito boa, há a chance de você conseguir bolsa, e com essa bolsa você não precisa pagar pelo seu mestrado. E aí, seu objetivo vai ser cumprido. O objetivo é passar no mestrado. Se você passou no mestrado numa instituição pública ou numa instituição privada, não faz diferença. No final, você vai sair com o título de mestre do mesmo jeito. A quarta dica: converse com pessoas que já fizeram mestrado. É o que eu falei antes. Quanto mais informações você tiver sobre o programa de pesquisa que você quer ingressar, melhor. Há informações que são difíceis de se obter pelo Lattes, que são difíceis de se obter sem ser através
de uma conversa. Veja, por exemplo, no ano passado, quem foram as pessoas aprovadas. Pegue o nome dessas pessoas, tente conversar com elas pelas redes sociais, manda uma mensagem. De 10 pessoas, pelo menos umas 3 vão lhe responder. E aí você pergunta como é que foi a seleção, quais foram as dificuldades que ele teve, explica para essa pessoa que você quer participar, que você tem interesse, e tenta perguntar a ela coisas específicas. Por exemplo, se você for mudar de estado, como aconteceu comigo, pergunta se no programa que você vai tentar tem algum tipo de auxílio para estudantes de fora. Pergunta para essa pessoa como que foi a entrevista, como que foi a prova oral. Pergunta a ela se ela precisou fazer recurso em alguma das fases da seleção de mestrado. Pergunta a ela o que ela fez, que ela acredita que foi importante para ela ser aprovada. E quando eu falo em conversar com alguém que está no mestrado ou está no doutorado, eu me coloco à sua disposição. Se você quiser, você pode mandar mensagem aqui nos comentários desse vídeo ou pode me mandar mensagens inbox pelo Instagram, para o Instagram @pesquisando_direito. Eu vou fazer questão de responder aquilo que você tiver dúvida, porque eu já estive na sua posição. Eu sei como é você querer algo e não saber muito bem o que fazer para conseguir esse algo, quando se trata de mestrado. E aí, vale muito a pena, tá? Porque, como eu disse, tem informações que você só consegue quando você conversa com alguém. A quinta e última dica é: não escreva sobre um tema que você gosta. Escreva sobre um tema que é relevante para o PPGD. Olha, essa dica ela é controversa, tá? Eu vou explicar ela melhor. Minha questão aqui é simplesmente deixar claro para você que mais importante do que escrever sobre um tema que você ama, que você adora, que é super do seu interesse, é você escrever sobre um tema que seja de interesse do programa de pós-graduação que você vai tentar. Não adianta nada você escrever um trabalho sobre direito penal primoroso se no programa de pesquisa que você vai ingressar não há nenhum professor que possa lhe orientar nesse tema. Não adianta nada. Por quê? O que acontece? Quando você participa de uma seleção de mestrado, você precisa indicar linha de pesquisa, possíveis professores orientadores para o seu tema. E é aí que as estratégias anteriores que eu mencionei entram em ação. Porque veja, se você pesquisou os professores do PPGD, se você conhece quais são os grupos de pesquisa que estão ativos, se você conversou com outros alunos do programa para conhecer e ter informações sobre os professores, sobre os grupos de pesquisa, você vai ter informação suficiente para montar um projeto de pesquisa que alinhe duas características muito importantes. Seu projeto de pesquisa, ele precisa ser consistente, ele precisa mostrar que ele é relevante e, para mostrar que ele é relevante, você precisa construir uma pergunta de pesquisa, você precisa construir um tema de pesquisa que seja conectado com o programa que você vai tentar. A banca, ela tá atrás de alunos com capacidade de finalizar o mestrado. E para um aluno finalizar bem um mestrado, ele tem que ter orientação. E a orientação, ela só vai existir dentro dos temas que os orientadores possuem como temas relevantes para ele. E aí você pode ficar pensando assim: poxa vida, mas eu queria tanto escrever um trabalho sobre direito previdenciário e lá não tem nenhum professor que pesquise sobre direito previdenciário. Todos os professores pesquisam ou na área de constitucional ou na área de direitos humanos. E aí, quer dizer que eu devo desistir do meu tema? Quer dizer que eu devo desistir do mestrado? Não. O que você deve fazer é: pegue o tema do seu interesse e construa uma pergunta de pesquisa que se conecte também com a área de pesquisa do professor que você vai escolher como seu orientador. Uma outra dica que eu dou aqui é: escolha mais de um professor, tá? Tente pegar pelo menos 2 professores. Tente ver os temas de pelo menos 2 professores. Por quê? Pode ser que não dê certo com um, e aí você vai ter o outro de feedback. Então, o ponto-chave é: não adianta você escrever algo que você gosta muito, mas que a banca, que o programa não se importa. Você tem que tentar costurar, tentar conectar o tema de pesquisa que é relevante para você e também o tema que seja relevante para
o programa de pesquisa. E aí, antes de encerrar esse vídeo, eu quero lhe fazer um convite. Se você chegou até o final desse vídeo, muito provavelmente você tem interesse em fazer mestrado em Direito. Então esse convite, ele é para você. Seguinte, dias 4, 5 e 6 de abril, eu vou fazer um workshop que se chama Projeto de Pesquisa Descomplicado. Basicamente, eu vou disponibilizar 3 aulas que vão mostrar para você o que você deve, o que você não deve fazer na hora que você estiver escrevendo o seu projeto de pesquisa para uma seleção de mestrado. E também eu vou comunicar sobre a abertura da minha turma de orientação para seleção de mestrado. Se você tiver interesse, você clica no link que vai estar na descrição desse vídeo para se inscrever e receber no dia, na data, as aulas para o workshop sobre projeto de pesquisa descomplicado. Eu espero que você curta esse conteúdo e eu te vejo lá no dia da aula.